Então, galerinha, nesse vídeo aqui eu falei um pouco do que eu chamo de ciência de boutique. E para quem não é idoso igual o Calvinson e não sabe o que é uma boutique, então a gente pode chamar de ciência de vitrine. O que seria isso? É aquela ciência mais soft, mais leve, confortável. Aquela ciência que é ensinada para as crianças por ser mais fácil de se compreender, mas que devido ao fato de muitos adultos não gostarem mais de estudar depois de que saírem da escola, ela continua tendo força mesmo entre quem já é velhinho. Ciência, seja ela em qual disciplina for aplicada, é algo difícil, complexo, que exige muita leitura para compreensão. E, infelizmente, a época dos livros já passou. Hoje nós vivemos na época dos videozinhos de internet. E quando você vê um vídeo longo, bem embasado, até ainda vai. O pior é quando você aprende ciência com um vídeo de TikTok de 10 segundos. Ei, você aí! Eu sou Celo. Então a ideia do vídeo de hoje é detonar com alguns desses fatos científicos fakes e mostrar que existem algumas verdades inconvenientes que a ciência está escondendo de você. Um dos maiores exemplos do que eu chamo ciência de boutique ou vitrine, como você queira, é o fato que até hoje é ensinado que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Existem indícios fortíssimos que tanto vikings como egípcios, polinésios e até chineses já estiveram aqui há muito tempo. E eu não estou falando de teoria de conspiração não, existem tumbas, monumentos e até vilarejos vikings no Canadá. O nórdico Leif Erikson estabeleceu um assentamento em New Brunswick por volta de 1000 d.C., quase 500 anos antes de Colombo chegar aqui em 1492. Ah, mas careca, é dito que foi Colombo que descobriu a América porque existe essa visão que só o europeu da Idade Média e contemporânea era civilizado. Ok, então por que não se revisa isso? Porque ao invés de só dizer que foi Colombo, não se fala desses outros indícios? No entanto, isso não é ensinado. E tem coisas que você só vai saber se pesquisar muito. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um ponto turístico chamado Pedra da Gávea. Nessa pedra existem umas inscrições que, após análise de alguns linguistas, acredita-se que seja uma inscrição de língua fenícia. Mano, os fenícios são um povo semítico antiquíssimo, da Era do Bronze, contemporâneos dos egípcios, dos primeiros gregos, dos assírios, etc. Inclusive, a possível tradução dessa inscrição seria Tiro Fenícia Jetbaal, primogênito de Badesir. Alguns acham que é o contrário, Badesir primogênito de Jetbaal. Mas o Tiro que fala na inscrição é a cidade capital dos fenícios, que inclusive é citada na Bíblia. E o Jetbaal e o Badesir podem ser o rei Etbaal e seu filho Baal-Ezer do Antigo Testamento. Ou seja, se isso for realmente uma inscrição em fenício e a tradução estiver correta, essa inscrição pode ter sido feita por volta de 950, 900 anos antes do nascimento de Cristo. E é claro que tem arqueólogo que desmente isso, né? Falam que isso são marcas de erosão e nada além disso. E quem levanta essa hipótese de forma séria geralmente é ridicularizado. Inclusive os livros e autores que você vai achar falando sobre esse tema geralmente estão associados com temas como ufologia ou esoterismo. A figura na rocha seria o rosto de Badesir esculpido na Pedra da Gávea. Se fosse verdade, seria algo muito interessante, principalmente porque Etbaal é um rei mencionado na Bíblia. Ele é o pai da Jezabel, aquela esposa do rei Acabe. Mas existe uma série de problemas com essa interpretação. Isso é algo muito comum na ciência, sobretudo em história e arqueologia. Quer dizer, existe todo um sistema, uma estrutura de conhecimento onde a história se baseia. E se você traz uma evidência ou até uma hipótese ou teoria que possa abalar esse sistema, ela vai encontrar muita resistência da comunidade científica. Mas enquanto a comunidade acadêmica tradicional estava ocupada tentando destruir von Däniken, o público descobriu que não podia largar o livro. As pessoas que estavam comprando o livro estavam interessadas nas perguntas dele. E as coisas mudaram depois disso. Ué, mas os cientistas não teriam que buscar a verdade acima de tudo? Sim, mas obviamente nem todo mundo pensa assim. Imagina que você é um historiador super renomado e respeitado. E toda a sua pesquisa envolve você afirmar de pé junto que não, os fenícios nunca estiveram no Brasil no período do Antigo Testamento. E você vai realmente permitir que um historiador novato, sem era nem beira, contradiga todo o seu trabalho?
A ciência hoje em dia foi alçada a nível de religião. Questionar a ciência é equivalente a ser herege na Idade Média. E como ela é quase uma religião hoje em dia, os seus seguidores, digamos assim, consequentemente acham que cientistas são seres iluminados, sagrados, impassíveis de qualquer erro. E cientista é um cara qualquer, como você e eu. Ou seja, se for pro cara ser corrupto, vender o trabalho dele por dinheiro ou só ser um egocêntrico que não quer perder o seu status, ele vai ser. Um outro exemplo clássico disso é o Big Bang. Ah, careca, vai dizer que você é criacionista. Então, eu acredito em Deus sim, mas eu costumo separar bastante as duas coisas. Apesar que, se tratando de astronomia e física quântica, acreditar em Deus e usar o método científico não necessariamente são coisas excludentes. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre questões afirmadas tanto pela ciência quanto pela religião. E uma dessas questões é o Big Bang. Sim, tem religião que fala do Big Bang sim. O mito da criação do universo hindu fala do ovo de Brahma. Para quem não sabe, a teoria do Big Bang fala que tudo que existe, existiu e vai existir um dia no universo estava condensado em um ponto do tamanho de uma bolinha de ping-pong, que por estar tão comprimido, com tanta pressão, ela explode, gerando todo o material que viria a se tornar o universo. Já os antigos hindus falam que tudo que existe, existiu e vai existir um dia no universo estava condensado em um ovo, colocado pelo deus da criação Brahma. Brahmanda é literalmente ovo de Brahma. Mas em outras fontes são usados termos como Hiranyagarbha, me perdoe, mas o meu sânscrito está um pouco enferrujado, ok? Hiranyagarbha pode ser traduzido como feto dourado ou útero dourado. E isso não é só no hinduísmo. O zoroastrismo persa fala do universo nascendo em um ovo, os yazidis falam que foi de uma pérola, os egípcios falam, finlandeses, africanos. É tanta gente que esses mitos são chamados coletivamente de mitos do ovo cósmico, ou ovo órfico. Ué, careca, mas então isso mostra que a ciência está certa. Você não está falando de mentiras da ciência? Pois é, só que em qualquer canal, página ou grupo de ciência que você pesquisar sobre o assunto, o Big Bang é falado como uma coisa real, concreta e comprovada. A teoria do Big Bang descreve a história e evolução do universo. E esse copo de água contém a prova de que essa teoria está correta. E não é bem assim. As provas que existem que tudo no universo estava numa bolinha que explodiu são basicamente duas. Primeiro, quando você olha para as galáxias, você vê que elas estão lentamente se afastando umas das outras. Isso é chamado de expansão cósmica. Ao que tudo indica, o universo é meio que esférico, então se as galáxias estão se afastando do centro, pela lógica é porque um dia elas já estiveram todas juntas nesse centro. O segundo ponto é que existe muita radiação latente no universo. Quando você olha para o fundo, para as paredes do universo, digamos assim, você vê muitos sinais de que em um período muito antigo houve uma temperatura muito alta. Ou seja, é basicamente como se a gente chegasse numa casa onde tudo está queimado, os móveis estão destruídos, as paredes e o teto estão pretos, ninguém mora perto, então ninguém viu ou ouviu a explosão. Mas pela lógica, se está tudo queimado, é porque houve uma explosão ou um incêndio. Ou seja, então pela lógica, no início do universo houve uma explosão no centro desse mesmo universo. Mas tipo, é só isso. Por que essa explosão aconteceu? Por que estava tudo comprimido numa bolinha? O que havia antes? Isso já aconteceu mais vezes? Nada disso é explicado. A teoria do Big Bang não fala nada além da explosão em si. O que existiu antes do Big Bang? Entendeu? Uma grande pergunta, uma das grandes perguntas, né? O que tinha antes do Big Bang? Bem, se você considerar o Big Bang como a origem, né? Será que existia alguma coisa antes? Aí o pessoal fala, não, mas pode ser que tinha, porque o universo é cíclico. Então o que tinha antes? Era o outro universo lá que, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Então ok, tem indícios de uma explosão no início de tudo, mas você afirmar categoricamente que a ciência prova que estava tudo contido numa bolinha de ping-pong e que não havia nada antes e que tudo que existe veio dali, isso é pura especulação. Ou seja, no fringir dos ovos, sem trocadilhos, ok? No final das contas, a teoria do Big Bang se apoia tanto em suposições da mesma forma que as religiões. Você precisa ter tanta fé tanto para acreditar na bolinha de ping-pong do Big Bang quanto no ovo de Brahma. A diferença é que um é ridicularizado e o outro paga de bonzão. Mas não é só graças a esse ranço que muitos cientistas têm de religião que alguns fatos científicos são distorcidos, não. Muitas vezes o motivo é político mesmo.
Por exemplo, você já deve ter ouvido que os NASA lá da Alemanha eram de extrema direita porque eles se opunham ao comunismo, certo? Aliás, se você pegar um diagrama político, você vai ver que o comunismo e o bigodismo, porque tu sabe que certas palavras são proibidas aqui no YouTube, né? O comunismo e o bigodismo são colocados em posições totalmente opostas, um na extrema esquerda e o outro na extrema direita. Ou seja, qualquer historiador vai te falar desses dois regimes como se eles fossem antagônicos, inimigos eternos, totalmente incompatíveis politicamente. Só que existe uma coisa chamada Pacto Molotov-Ribbentrop. E é aí que estudante de história barbudinho chama pela mãe e ela não ouve. Porque o Pacto Molotov-Ribbentrop era um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética no começo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, basicamente o bigodinho alemão chegou pro bigodão russo e falou: olha, eu tô querendo invadir uns países aqui na Europa. Ao que o Stalin, o Super Mario soviético, respondeu: beleza, Rita Lee, faz o que tu quiser, só não mexe na minha parada aqui, tá ligado? Minha Polônia, minha Lituânia, minha Finlândia. E esse pacto só foi quebrado porque o Ritalina foi um traíra e invadiu a Polônia, forçando a União Soviética a entrar na guerra. E aí, quando você pergunta pro seu amiguinho comunista, ele vai falar que os soviéticos entraram na guerra porque não aguentaram ver as atrocidades que os alemães estavam fazendo. Na verdade, eles eram amiguinhos e foi só uma briga entre filhos da puta mesmo por território. Até porque tudo que os nazis fizeram, Stalin também fez. Campo de concentração? Fez. Perseguir minorias? Fez. Cometer genocídio? Fez. Inclusive tem muito historiador que nega a existência do Holodomor, a morte de milhões de ucranianos que aconteceu quando esse país se rebelou contra a política de produção de cereais da União Soviética. Basicamente, Stalin ordenava que eles fornecessem muito mais cereal para a União Soviética do que eles conseguiam produzir. E já que eles começaram a reclamar, ele falou: ok, então me dá também o que vocês produzem para vocês mesmos comerem. Resultado, por volta de 5 milhões de mortos. Em bom português, Stalin era tão FDP quanto o Ritalina, sem tirar nem pôr. Vale lembrar que o Pacto Molotov-Ribbentrop era secreto e só veio a público durante os julgamentos de Nuremberg ao final da guerra. Ou seja, se dependesse dos russos, isso nunca teria sido descoberto. Só que os generais e prisioneiros de guerra alemães abriram o bico e aí já era. Mas até hoje tem professor que vai tentar manter isso escondidinho de você. Amor é o cara. É o cara. A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva que força a gente a tomar uma medida. E a medida é a organização. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Um outro bom exemplo da diferença entre a ciência real, hardcore, e a ciência soft, mais infantil, é a questão dos estados da matéria. Até hoje, se você abrir um livro de ciências, você vai ser ensinado que existem 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Alguns mais ousados colocam um quarto, plasma, que basicamente é um gás carregado de eletricidade. Só que algumas experiências já mostraram haver muito mais do que isso. Existem tantos estados da matéria que o número atual é difícil de precisar. Os mais humildes falam em 7, 8, outros chegam a impressionantes 24, 27. E quanto a isso eu nem vou falar muito, porque realmente são formas de matéria que só conseguem existir mediante experimentos controlados em laboratório. Não são coisas que a gente vê normalmente no dia a dia. Além disso, a maioria são só misturas ou pontos de união entre os 3 estados clássicos, como os superfluidos, por exemplo, que é um estado onde a matéria é um gás, mas ao mesmo tempo é um líquido. E realmente não faz muito sentido ensinar para uma criança de 11 anos o que é matéria estranha ou o que seria um condensado de Bose-Einstein, mas isso serve como exemplo de como meio que existem 2 ciências, uma no nível fácil e outra no nível difícil. E existe uma gama enorme de verdades inconvenientes iguais a essa, fatos científicos que meio que são escondidos da maioria das pessoas e que só são descobertos quando você vai atrás por conta própria. Alguns estão sendo expostos mais frequentemente nos últimos anos, mas mesmo assim, se você falar deles para uma pessoa na rua, ela ainda vai te olhar como se você fosse um maluco e rir de você. O fato de tiranossauros terem muito mais a ver com galinhas do que com lagartos, de que a Amazônia não é o pulmão do mundo, que nós não usamos só 10% do cérebro, que a KKK foi fundada por membros do Partido Democrata, ou seja, de esquerda, e que africanos escravizavam uns aos outros, etc, etc. Mas de todas, uma das que mais me irrita é o fato das pessoas afirmarem que não poderia existir louros no Oriente Médio.
Isso me afeta particularmente porque eu sou careca. Não, não é por isso. É porque está associado à tentativa de desconstrução da imagem de Jesus Cristo. Gerou-se uma ilusão de que Jesus não poderia ser louro porque ele viveu no Oriente Médio. Só que existem pessoas loiras no Oriente Médio. Sim, loiros de olho claro. Tem gente loira no deserto, no Irã, no norte da África. E isso não é de hoje não. É de vários milênios atrás. Eu, particularmente, não acho que Jesus era louro do olho azul, porque as imagens mais antigas dele não o representavam assim. Mas me irrita o fato de que algumas pessoas dizerem isso baseados numa mentira. Não existe problema nenhum em você questionar a ciência. A ciência não é algo concreto, fixo. Pelo contrário, ela nasce justamente do questionamento das coisas. A ciência erra, minha gente. Eu não estou dizendo que erra sempre, mas às vezes erra. No começo do século, por exemplo, heroína e cocaína eram prescritos como remédio, pô. Cientistas são pessoas, eles são passíveis de erro, assim como qualquer um. Alguns erros acontecem devido à falta de conhecimento, da limitação da tecnologia, mas tem pessoas inescrupulosas que vendem os resultados das suas pesquisas mesmo. Se cientistas fossem pessoas tão incorruptíveis assim, não haveria tanta preocupação em manter a ética nas pesquisas científicas. E nós estamos numa época em que youtubers têm mais mérito do que médicos com mestrado. E que a ciência só pode ser considerada ciência se for politicamente correta e não gerar polêmicas. Hoje em dia, você sequer levantar a possibilidade que um fato científico está errado, isso já te torna um herege. Eu acredito que o dever da ciência é educar e provar seu ponto. A ela cabe o ônus da prova. Se as pessoas não estão conseguindo mais confiar na ciência, é porque ela mesma está falhando em provar seu ponto para as pessoas. E cabe aos cientistas provarem que estão certos. Não a dona ciência se manter num pedestal esperando ser louvada e não ser questionada nunca. E é muito irônico ver quem diz que a igreja mantinha o povo na escuridão intelectual hoje em dia agir exatamente como a Santa Inquisição agia. Ou seja, 500 anos se passaram e os galileus e galileis ainda precisam fingir que estão errados para não irem para a fogueira. Agora, hoje em dia se usa a palavra ciência como um fetiche jurídico, policial. Você é negacionista da ciência, nós vamos pôr você na cadeia. Daí você pega o defensor da ciência e prende um pouco, você vê que ele não sabe o que é ciência. O cara que usa a palavra ciência como porrete para bater na cabeça dos outros, quando ele mesmo não sabe o que é ciência, é evidente que é um charlatão. E é isso, pessoal. Careca vai ficar por aqui, antes que eu acabe falando mais do que eu deveria, né? Então por hoje é só. Beijo nas crianças e tchau! Ciência não foi feita para você bater na cabeça de ninguém, né? E ciência não é conhecimento, ciência é investigação, né? Não é um monte de conhecimento que está pronto, que você não pode negar. Eu acho que não existe nenhum conhecimento científico que seja tão certo assim, né? E esse científico justamente porque você pode continuar investigando e aprimorando aquele negócio, senão não seria ciência, porra, né? Senão seria um palpite. Palpite, opinião definitiva todo mundo tem, porra. Né? Como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem.